devolverei a terra de Israel. Eles retornarão à terra que lhes dei, e tirarão dela todas as suas imagens, abominações, e todos os seus ídolos detestáveis e inúteis. E lhes concederei um só coração, e colocarei dentro de vós, de cada um deles, um novo espírito. Retirarei deles o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Travou? Então procederão de acordo com os meus decretos e princípios, e serão zelosos em obedecer às minhas leis. E assim de fato serão meu povo, e eu serei o seu. Vamos repetir de novo? Volta lá, Adri. Vamos repetir de novo? E assim serão de fato o meu povo, e eu serei o seu Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Amém? Eu queria dar um tema para essa mensagem. O tema é: Deus vai devolver. Amém? Deus vai fazer o quê? Devolver. Igreja querida, igreja amada, a palavra de Deus, entender Deus, entender a obra de Deus, entender os feitos de Deus, não é para amador, não é para qualquer um. Entender o mover de Deus, as coisas de Deus, não é para qualquer um. Por isso que existem muitas pessoas incrédulas. Eu estava lendo esse texto de madrugada, esse homem acordou de madrugada, eu comecei a ler, eu falei, meu Deus do céu. E eu fiquei assim, viajando, tentando entender Deus. Porque nós começamos a ler o texto, e aqui no início, Deus ele está falando o quê? O profeta, ele teve a visão, o profeta de Israel, ele teve a visão. Estava na Babilônia, eles tiveram a visão, o povo estava na situação de escravidão. E Deus mostra para o profeta Ezequiel uma visão. E nessa visão, Deus fala com ele. E ele diz bem assim: assim diz o Senhor. Quando o profeta está falando assim, assim diz o Senhor, o profeta está querendo dizer: olha, essa responsabilidade não é minha, é Deus que está falando. Porque é uma promessa, Deus está falando algo, Deus está fazendo uma promessa tão difícil, tão impossível, que quando o profeta vai entregar a mensagem para o povo, ele diz: assim diz o Senhor. Outras palavras, não sou eu que estou dizendo, é Deus que está falando. E se Deus está falando, Ele é o único que tem condições de realizar. E Deus começa a dizer para ele: olha, avisa o povo que eu vou devolver a eles a terra, e vou trazer eles de volta para Israel, para a terra, para a pátria deles. E o detalhe, só vê o fundo ali da live, está desligado? Está ligado? Bem baixinho? Amém. E ele fala assim: olha, eu vou devolver a terra, eu vou trazer vocês de volta para a terra de vocês, o país de vocês, e vou ajuntar de novo aquilo que eu espalhei. E é aí que eu comecei a viajar. Falei: que Deus é esse? Que obra é essa? Se a gente voltar lá atrás em Abraão, se a gente voltar lá atrás em Isaac, em Jacó, se a gente voltar lá atrás em Moisés, nós vamos entender que Israel é um povo peregrino. Eles peregrinaram no deserto por muito tempo. Eles não têm um país, eles não têm uma nação forte, eles não têm casa, eles têm tenda. Eles não têm
templo, eles têm um tabernáculo, uma tenda móvel. Eles não têm um país, eles são peregrinos. Um povo fraco, humilde, simples. E aí Deus dá uma palavra para Abraão, o pastor Joel, e depois para Isaac, e depois para Jacó, e para José, e para Moisés, e fala: vocês não vão ser mais peregrinos. Eu vou dar uma nação para vocês. Eu vou dar um país, eu vou dar uma terra próspera, eu vou dar Canaã. Vocês não vão ser mais peregrinos. Eu vou dar para vocês casas. Vocês não vão morar mais em tendas, vocês vão morar em casa. Vocês não vão me adorar mais em tenda, vocês vão me adorar em templo. Vocês não serão mais um povo fraco, peregrino, mas vocês serão uma nação forte. E chega um tempo que Deus cumpre a promessa dele. E esse povo que é peregrino, Deus dá para ele uma terra, aleluias, glória. Deus dá Canaã. E da semente de Jacó, com seus 12 filhos, nascem as 12 tribos de Israel. E o tempo passa, eles se tornam uma nação forte. Vem o tempo dos reis, rei Saul, rei Davi, o grande rei Davi. E em Davi, essa nação peregrina, ela começa a prosperar. Davi é um rei muito, temente a Deus, valente, homem valente. Israel prospera grandiosamente nos tempos de Davi, e se torna a nação forte, uma referência, amém? Mas não tinha palácio, não tinha templo. E Deus, Davi, ele tem a intenção de fazer o templo, mas Deus fala: o teu filho Salomão vai fazer. E Salomão faz um palácio, aleluias. Salomão faz um templo. O templo de Salomão, o templo do Senhor. Agora eles não têm mais tenda, agora eles têm um templo. E esse templo era cheio de glamour, era cheio de ouro, o templo era a sensação do mundo. E com Salomão, Deus também deu para ele uma sabedoria ímpar. E Deus promete: você vai ser o mais sábio, mais rico. Israel, essa nação que era fraca, se torna próspera, rica, grande. O templo vira a sensação do mundo, e começa a vir pessoas, começa a vir viajantes, começa a vir turista dos 4 cantos da terra para ver o templo, para ver Salomão, para ter pelo menos um segundo para falar e ouvir a sabedoria de Salomão. Israel se torna uma nação conhecida, um país conhecido, um país forte. E as pessoas iam para lá ver o glamour do templo, a sabedoria de Salomão. E já no tempo de Davi, Israel começa a conquistar, começa a dominar outras nações. E no tempo de Salomão, Salomão era um homem de negócio, era um homem de visão. Ele começa a fazer, diácono, muitos negócios. Ele começa a negociar, exportar, importar. E eles têm contato com muitas nações. Aleluias, glórias a Deus. E aí Israel começa a ter contato com outras nações pagãs. Israel está bem, Israel está rico. Israel, o povo está próspero, o povo está rico, o povo está grande. E o orgulho começa a subir. E a crise espiritual, a decadência espiritual. Eles já não precisam mais orar tanto, eles já não precisam mais adorar tanto. Afinal, eles têm de tudo. Tem dinheiro, tem casas,
ficou 40 anos no deserto com uma única roupa, e Deus não deixou estragar a roupa. Agora um povo próspero. Para que ir tanto no templo? Já tem de tudo. O povo está rico, está bem, está abastado. E aí, o tempo vai passando, o povo começa a ter contato com outras nações. E os homens de Israel, os jovens, a palavra do Senhor diz que eles começam a se misturar, eles começam a casar com moças, com mulheres pagãs, coisas que eram estritamente proibido por Deus. E eles começam a misturar raça, um povo puro, um povo separado, escolhido, agora começa a se envolver e até casar com pessoas de outras nações, pagãs, adoradores de ídolos, adoradores de imagem, adoradores de Baal. E o tempo vai passando, e esses relacionamentos, esses casamentos, começa a trazer para Israel idolatria. Casa com a idólatra, como aconteceu com o rei Acabe. E a tendência é aquele homem também idolatrar. E o tempo vai passando, a idolatria vai se estendendo, vai crescendo. O pecado, a impiedade, o orgulho já não se adora, já não obedece mais à lei do Senhor, porque o povo está grande, o povo está orgulhoso, o povo está próspero. E Israel começa a se entregar ao pecado, aos prazeres, à imundície. E Deus exorta, envia profetas, exorta. Isaías exorta, vai exortando, mas eles não dão ouvido. Até que Deus fala: eu vou destruir essa nação, eu vou entregar essa terra a este povo. Isso é muito pesado para Deus, irmão. Eu vou entregar este povo, essa terra, para outra nação pagã. Eles vão vir aqui, eles vão tomar tudo que vocês têm. Está vendo esse templo? O templo para me adorar vai ser destruído. E o povo não acreditou, porque eles acreditavam que eles eram a nação santa de Deus. Afinal, Israel é a terra do grande templo de Salomão, onde Deus prometeu que ali ia ouvir a oração. Uma vez o profeta Isaías diz: o templo não protege nação iníqua. A religião, a igreja, não protege o pecador, a pessoa que é iníquo, que é imundo. E chegou um tempo que Deus enviou Nabucodonosor, e ele entra em Israel, ele entra em Jerusalém. A palavra do Senhor é que aquele grande templo de adoração, de louvar o Senhor, foi destruído. Ele tacou fogo, ele entrava nas casas, queimava tudo, mataram pessoas, tiraram tudo que eles tinham, e levou quase a metade da população lá para a Babilônia para ser escravo. Para ser o quê? Escravo. E eles, a promessa, Deus falou: vocês vão ficar lá 70 anos escravo. E eu lia isso, eu falava: meu Deus, como que Deus permite que o templo, que a nação dele, santa e separada, passasse por tudo isso? Sabe, irmãos, se tem uma coisa que Deus tem, é paciência e tempo.
Porque na realidade, Deus, Ele não tem nenhum problema em destruir, seja templo, seja até eu mesmo. Porque quando Deus estava ali destruindo tudo, e até muitos morreram, que Deus mais tem é o quê? Templo. Aquele templo que foi destruído, depois fizeram outro. Talvez, pastor Joel, muitos daqueles homens já não estavam mais ali, mas Deus vive eternamente. Se eu não honrar, se eu não obedecer, Deus me tira, irmãos. Deus levanta outra obra, vai continuar. Eu não vou estar mais aqui, mas daqui 1000 anos Deus tem paciência. Deus tem tempo. Eu não quero, não tem problema. Deus vai levantar quem quer. Você vai morrer, mas Deus continua eternamente. Por isso que Deus, Ele não tem problema em destruir, em tomar. Por isso que Deus não tem dificuldade de fazer isso, porque Ele é eterno, Ele tem tempo, Ele tem paciência. Daqui 15, 20, 30, 50 anos nós não vamos estar mais aqui, mas Deus vai estar para todos sempre. Aleluias, glórias a Deus. Oh, glória. Não quero adorar, Deus vai levantar quem quer adorar. Eu não quero servir, Deus vai levantar quem quer servir. Aleluias, glórias a Deus. Mas o nome do Senhor vai ser adorado, vai ser glorificado, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Nós vamos passar, mas Deus continua eternamente. Deus tem tempo, coisa que nós não temos muito. O nosso tempo é curto, irmãos. Temos que acertar as nossas contas com Deus aqui e agora. Temos que honrar e servir e ser fiel a Ele aqui e agora. Amanhã talvez eu não estou mais aqui. Daqui uma semana talvez você não está mais aqui. E tem 2 lugares me esperando. Tem 2 lugares te esperando: os céus e o inferno. Nós achamos que temos tempo, mas nós não temos tempo. Deus tem, porque Ele é eterno. O teu tempo é curto. O teu tempo é curto. E Deus, e eu viajando, falei: meu Deus, mas como é que Deus está destruindo o que Ele deu, o que Ele construiu? Como é que Deus está tomando o que Ele deu, destruindo o que Ele construiu? Como é que Deus está matando aquilo que Ele levantou? O templo que Ele prometeu, a terra, o país que Ele prometeu, Ele deu, e agora Ele está tomando. Exatamente, Ele está tomando. E eu falei: mas por que isso? E a resposta nós lemos. E Deus começa a falar. O povo já está lá 70 anos de escravidão, uma situação de escravidão, desesperançoso e desanimado. Ele já não acreditava mais que eles iam voltar. Por isso que o profeta assim diz o Senhor: não é eu que estou dizendo, é Deus. Se Ele falou, acredito. E Deus falou: eu vou devolver, eu vou trazer vocês de volta, eu vou dar de novo o que vocês perderam, o que eu tomei. O templo que foi destruído, jogado por terra, vai fazer outro templo aqui, e a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Deus está falando: eu vou fazer, eu vou restaurar. Vocês vão ser uma nação forte de novo. Vocês vão ser uma nação poderosa de novo. E eu falo: mas para que Deus vai dar se Ele destruiu? E aí Deus, nós lemos,
ele fala assim, ó, no versículo 19, versículo 18, e eles retornarão à terra que lhes dei, e tirarão dela todas as imagens abomináveis e todos os seus ídolos detestáveis e inúteis. Ó, olha, Deus já está confiante agora. E lhes darei um coração, e lhes darei um só coração, e colocarei dentro de vós o meu espírito. Aleluias. Tirarei o coração de pedra e lhe darei um coração de quê? De carne. Deus estava falando: vocês vão voltar, eu vou levar vocês de volta. E quando vocês voltar, vocês vão tirar as imagens, vocês vão tirar os ídolos detestável e inútil. Você sabe por que agora Deus está confiante que eles vão fazer isso? Por causa do sofrimento. Quando estavam bem, Deus pediu: larga, abandona o ídolo, se converta, me adore. Eles não deram ouvido. Mas depois de 70 anos de sofrimento, aí Deus falou: agora eles vão obedecer. Porque o ser humano é assim, irmão, só aprende na chicotada. Por que não fez antes? E Deus está falando: eu vou dar um só coração. Quem tem aqui tem dois coração? Quantos coração você tem, gente? Um. Como é que Deus está falando que vai dar um só? Porque o coração deles estava fracionado, dividido. Esse coração que a Bíblia fala é a consciência, obviamente. Tinha uma divisão, o coração dividido. Eles gostavam de Deus, mas eles começaram a levantar ídolos para si. Dizia que amava a Deus, mas eles começaram a levantar ídolos. E o ser humano gosta de levantar ídolos. Coração dividido. Amava a Deus, mas amava o mundo, amava o pecado. Aquela pessoa que até ama a Deus, mas não abre mão do pecado, não abre mão do erro, não abre mão da imundícia, não abre mão da fofoca, não abre mão daquelas redes sociais imundas, daqueles sites imundos. É aquela pessoa que até ama a Deus, mas o amor dela é dividido. E se tem uma coisa que Deus não aceita, é de divisão. Deus quer você por completo. Aleluias. Deus quer que o seu coração seja totalmente dele. Ou tudo ou nada. Ou é dele ou você não é. Deus nunca vai aceitar dividir. E Deus está falando: porque eles vão voltar, porque eu vou dar um novo coração e um espírito novo, um espírito de obediência, um espírito de humildade. Porque tem pessoas que têm um espírito de rebeldia, de orgulho. A gente prega, a gente exorta, a gente ensina, mas a pessoa empina o nariz. Não é bem assim, não. É do meu jeito, eu sei me virar, eu sou adulto. Deus estava falando: eu vou dar um espírito novo. Levante as suas mãos para os céus. Essa noite é a noite que Deus vai tirar toda a divisão do seu coração. Essa noite é a noite que Deus vai tirar toda a fração, os fracionamentos do seu coração. Eu quero declarar nessa noite que o seu coração vai ser só dele. Deus não te divide com ninguém. Você é só dele, e ele é o seu Deus. Deus vai te dar um espírito novo, um espírito de obediência, um espírito de humildade, um espírito que se dilata pela palavra de Deus. Aleluias. Quantos creem nisso?
Oh, glórias a Deus. E aí, Deus fala bem assim. Meu Deus, isso aqui, quando eu li isso aqui, eu falei, Jesus. Mas eu falei, Senhor, 70 anos de escravidão, o povo perdeu casa, o povo perdeu as terras, aqueles que tinham comércio, aquele que tinha terra, que tinha uma fazenda, que tinha uma casa bonita, uma mansão, o templo de Salomão, como que o Senhor permitiu, foi tudo destruído. Eu falei, mas como que o crente sofre, como que o crente passa a luta, como que muitas vezes, irmãos, o servo de Deus sofre tanto. E o Senhor me deu uma resposta para isso, e deu duas respostas para isso. Você já parou para pensar como é que muitas vezes a gente passa dificuldade, sim ou não? Luta. O diabo se levanta contra a gente, irmãos. Tem dia que você chora, tem dia que dá vontade de você sumir, tem dia que dá vontade de você parar, tem dia que você está desanimado. E eu falei, Deus, por que tanta perseguição, tanta dificuldade na vida de crente? Deus me deu duas respostas. A primeira, sabe qual é? Por causa disso daqui, queridos. Versículo 19 ou versículo 20? Cadê? 20. Então procederão de acordo com os meus decretos. Cadê? Os meus decretos e princípios. E serão zelosos a mim obedecer. Eles não estavam obedecendo as minhas leis. E assim serão de fato o meu. E eu serei o quê? Serão de fato, de verdade. Por quê? Porque não estavam sendo de fato. Irmãos, olha aqui para mim, presta o máximo da atenção. Deus estava falando, olha, de fato eles vão ser o meu povo, e eu vou ser o Deus deles. Sabe qual muitas vezes o nosso problema? Porque um dia você orou, um dia você é emocionado na presença de Deus. Um dia você falou, Deus, eu sou teu filho. Ou você fala isso para as pessoas, eu sou de Deus, a minha vida é de Deus. Tem gente, Roseli, que vai até mais além e fala, Deus, eu sou teu, a minha família é tua, tudo que eu tenho é teu, faz de mim o que o Senhor. E Deus levou a sério. Você pode ter falado brincando, você pode ter falado emocionado, mas Deus não brinca. Aí Deus falou, é meu? Então tá bom. Primeira coisa que Deus vai fazer é te consertar. Deus te aceita como você está hoje, mas Ele vai nos modelar. Aí Deus vai consertando. E é aqui que está a luta, aqui que a gente chora, aqui que está a dor. É como se nós fôssemos uma árvore. Aí Deus vai podando, tira um galho daqui, e dói, irmãos. E tira outra aqui e vai doendo. E aí a pessoa fala assim, o Senhor é o meu Deus, né? Ele é o meu Senhor, amém? O meu pastor. Deus é um ser muito grande, um ser muito poderoso para ser particularizado. Quando você fala, eu sou de Deus, isso é particularidade. Quando você fala, Deus é o meu Deus, particularidade. Deus é muito grande, Deus é muito poderoso, Deus é muito imenso, é eterno, é um poder, uma força muito grande para Ele ser de uma só pessoa. Mas Deus não foge do desafio. Quando você fala, Ele é o meu Deus, Ele não foge. Deus fala, eu aceito o desafio, eu vou ser teu.
Só que Deus é um ser poderoso, divino, que pode todas as... Deus, Ele aceita ser seu. Ele aceita se entregar para você. Mas primeira coisa, aí a segunda resposta, Ele vai te modelar. Ele vai te dar maturidade. Porque Deus não pode se entregar para o menino. Deus não pode se entregar para o homem ou a mulher imatura. Deus não pode se entregar para o inconsequente. Então Deus vai preparar você, o seu caráter, a sua personalidade, o seu coração, para Ele ser seu. Por isso que Ele fala: de fato serão o meu Deus, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Irmãos, uma das maiores brigas de Jesus com os fariseus era a hipocrisia. Era o quê? Deus detesta hipocrisia, hipócrita. Esse povo falava: o Senhor é o nosso pastor, o nosso Deus. Eu sou de Deus, a minha vida é de Deus. Hipocrisia. A pessoa, Johnny, fala: a minha vida é de Deus. Mas quando Deus pede para ela algo, ela não faz. Tem gente que fala: tudo que eu tenho é de Deus, nem o dízimo dá. Nem o dízimo dá. Deus é o meu Deus. É nada. Deus não gosta de hipocrisia. Deus detesta. O Senhor, Ele tem nojo de gente hipócrita. Se é seu, se você é dele, por que não obedece? Por que não honra? Eu sou de Deus, Deus é o meu Senhor, mas o dia de vir para a igreja adorar não vem. Hipocrisia. Senhor, tudo que eu tenho é meu. Aí Deus fala: vai fazer minha obra. Eu não quero. Vai se batizar. Não estou preparado. Honra o Senhor com os seus dízimos, os seus bens. Mas será? A Bíblia não diz vencer. Hipocrisia. Diz que é, mas é hipocrisia isso daí. Deus é o meu Senhor, mas o dia de vir adorar, o dia de vir honrar não vem. Na hora de obedecer, não obedece. De desviar do mal, não desvia. Então, toda essa tragédia é por causa da hipocrisia. Aí Deus falando: eu vou tratar. Você sabe aqueles pai do interior que fala assim: esse piá vai dar bom. Quem já ouviu isso? Essa guria vai dar boa. Deus falou: esses piá vai dar bom, vou tratar. E tratou. Eles retornaram, irmãos. Eles voltaram para a terra 70 anos depois. A palavra de Deus disse que quando eles voltaram aquebrantados, adorando, humilde. Eles pegaram todas as imagens, todos os ídolos, todas as imundícias, e eles tacaram fogo e queimaram. Aleluias, glórias a Deus. Aqueles que estavam se misturando com outro povo, ele já não se misturava mais, porque povo de Deus se envolve e casa com povo de... povo de Deus se mistura com aqueles que são de Deus. Aleluia. Quem gosta de divisão é o diabo. Quem gosta de mistura é o Satanás. Deus gosta de integridade, coisa pura. Quem está entendendo a palavra do Senhor? E aí o Senhor fala:
Eu vou ser o Deus de vocês, e vocês vão ser o meu povo. Aleluia. Queridos, eu quero terminar essa mensagem, vou concluir, mas antes eu quero contar uma parábola. Existia um homem, ele trabalhava no centro da cidade, um homem muito bem de vida, e naquela rua ali tinha um cachorrinho, aqueles cachorrinhos peludos de rua, e aquele cachorro todo sujo, cheio de carrapato, de pulga, e ele brincava, ele levava comida, que ele fez uma amizade com aquele cachorro. Mas é um cachorro que dormia na rua, o cachorro saía correndo na rua, os carros batiam nele. Às vezes ele chegava lá, aquele cachorrinho estava com a pata machucada, porque o carro bateu, ele tratava, dava remédio. Às vezes ele estava doente, porque comia lixo, comida contaminada. Chegou um dia que aquele homem, ele conversou com a esposa dele, falou: tem um cachorrinho lá, vou trazer para casa. Cachorro de rua. E ele levou aquele cachorrinho para a casa dele. Morava num lugar bom, um lugar bonito, uma casa boa, uma casa grande, um quintal grande, murado. Colocou aquele cachorrinho dentro daquele quintal. Eu estou em Ezequiel, amém, gente? Vou voltar para lá. E os 3 primeiros meses daquele cachorro foi os piores tempos da vida daquele cachorro, na concepção dele, porque era um cachorro que estava livre, mas agora aquele cachorro estava preso, e ele ia até o portão e chorava e uivava. Aquele homem, quando ia sair, tinha que amarrar para ele não fugir, e ficava a noite inteira uivando e chorando. Os primeiros dias nem dormia. Ele ia lá na agropecuária e comprava as rações mais caras, cheias de vitamina, de proteína. O cachorro não queria comer, comia um pouquinho. Ele, cachorro sujo, cheio de carrapato, cheio de pulga. Esse homem começa a dar banho 2 vezes por dia. Quantas vezes? O cachorro ficava bravo, queria até morder ele, porque nunca tinha tomado banho na vida. Os 3 primeiros meses daquele cachorro foi o pior tempo da vida dele. O tempo foi passando, e aí, como tinha muita pulga, muito carrapato, aqueles pelos feios, sujos, o homem levou lá no, como é que fala lá, no pet shop, e raspou tudo. Aquele cachorro ficou uma arara, pelado. Mas o tempo foi passando, ele foi acostumando com a comida, com a ração, e era de boa qualidade. Comia lixo, osso, se engasgava, comida contaminada, podre. O tempo foi passando, aqueles pelos foi crescendo, e aquele pelo foi ficando bonito, aquele pelo branquinho, aquele pelo chegava, brilhava. O cachorro foi engordando, dava banho 2 vezes, passava shampoo. Aquele cachorro estava cheiroso. Agora aquele cachorro, a porta estava aberta, ele entrava dentro de casa, aquele cachorro deitava no sofá, deitava, não é lá na minha casa acontece isso, mas deitava no sofá, na cama. Cachorro, tinha até, como é aquele nome? O spa dos cachorros, né? E o tempo foi passando, querido, 1 ano. Aquele homem ele ia no portão e abria o portão. O cachorro olhava para o portão, ia lá fora, dava uma cheirada, marcava território e voltava para dentro. Porque aquele cachorro entendeu que o lugar que ele estava era melhor do que a rua.
o lixo da rua. Ali não ia mais ser atropelado, ali ninguém ia mais chutar ele. Ele estava comendo ração das melhores. Aquelas, mas tem uma ração preta, como é que fala o nome daquilo? Dá até vontade de comer, né? Meu Deus do céu. Irmão, e aquele cachorro bonito, chegava as visitas, que bonitinho, brincava com aquele cachorro. E ele já não queria mais fugir. Pastor, o que essa história tem a ver comigo? Deus faz isso com a gente, irmãos. Muitas vezes Deus, Ele nos pega e Ele nos prende em um muro. Você fica preso, querendo sair. Muitos de nós aconteceu isso. Deus, Ele nos pega, Ele nos tira lá do mundo, do lixo, da imundícia. E muitas vezes Ele te traz para a igreja. Você fala, mas eu estou preso, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Muitas vezes Deus pega o teu pelo e tira tudo. Você fala, ai meu Deus, meu pelo. Mas o pelo vai crescer. E vai ser uma coisa mais linda. Aleluia. Vai chegar o tempo que você vai ter nojo da comida desse mundo, o lixo desse mundo. Porque Deus vai te dar o maná celestial, o pão da vida. Talvez o momento que você está passando é exatamente, você está estranhando a comida. Você está estranhando as suas roupas. Você está se estranhando o ambiente a qual você está. Mas acredito, vai ser melhor para você. E qual é o ideal? Onde Deus quer chegar? Deus quer chegar a um tempo que Ele vai abrir o portão e você vai olhar lá fora e vai falar, não me pertence mais. O meu lugar aqui, esse é o meu lugar, essa é a minha casa. Aleluias, glórias a Deus. Sabe, amados, Deus tratou esse povo da pior maneira possível. Eles voltaram e Deus devolveu tudo para eles. Sabe por que Deus devolveu? Porque Deus nunca queria ter tirado, mas foi necessário. E Deus falou, eu vou ajuntar vocês de novo. Eu vou restaurar, eu vou devolver. Porque eu vou dar um novo coração, vou dar um espírito novo. O que Deus mais quer fazer é te abençoar. E talvez você fale, por que tanta luta, por que tanta dificuldade? Porque um dia você falou, Senhor, a minha vida é tua. Você estava emocionada? Mas Deus levou a sério. E é dele. E Ele vai modelar. E vai ficar do jeito que Ele quer. Ai Deus, tudo que eu tenho é do Senhor. Ai Deus, amém. Eu tomo posse. Glória a Deus. Mas quando Deus tira algo, a pessoa fica bicuda. Mas não é dele, você não deu para ele, não entregou. Deus vai cuidar. Deus vai administrar. Ele vai tirar o que tem que ser tirado e vai acrescentar aquilo que tem que ser acrescentado. Aleluia. Deus espalhou aquele povo. Eles foram para uma terra distante. E lá naquela terra distante, lá na Babilônia, escravo,
eles começaram a sentir saudade da terra deles. E quando Deus devolveu, o início foi uma glória, foi louvor. Não pedia um culto, pastor Joel, uma celebração. Queria estar na igreja todo dia. Adorava, louvava, se desviava do mal. Levanta as mãos para receber. Fecha os teus olhos. Deus tirou muitas coisas de pessoas. O Espírito Santo está falando. Deus tirou muita coisa de gente aqui. Deus tirou muitas coisas. Deus espalhou. Ele está falando nessa noite. Mas o Senhor está me usando para dizer: eu vou devolver. Eu vou restaurar. Eu vou devolver. Mas eu também vou te dar um coração, um só coração, um espírito obediente. E aí, de fato, verdadeiramente, quando você falar: o Senhor é o meu Deus, Deus vai sentir orgulho, e Deus vai falar: eu sou dele, eu sou dela. E quando você falar: eu sou de Deus, e Deus é o meu Senhor, Deus não vai sentir mais vergonha de você. Porque existem muitas pessoas que quando fala: eu sou de Deus, Deus tem vergonha, Deus tem nojo, por causa da vida que você leva. Mas em nome de Jesus, Deus vai te dar um coração novo. Deus vai te dar um espírito novo. Aleluias, glórias a Deus. E quando você abrir a boca e falar: eu sou de Deus, Deus vai falar: esse é meu filho, essa é minha filha. Aleluias, esse é o filho que eu escolhi, essa é a filha que eu chamei, esse é o meu servo, é a minha serva. Eu vou colocar nele o meu espírito. Glórias a Deus, aleluias. Eu vou dar a ele um só coração. Deus está chamando pessoas nessa noite para tirar todos os ídolos. Fica de pé no seu lugar. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Santo, santo, santo é o Senhor. Oh, meu Deus. Esse povo teve uma oportunidade. Muitos deles que Deus tirou, que Deus expulsou, Deus trouxe o mesmo de volta. Teve um povo no deserto que Deus falou para Moisés: Moisés, esse povo rebelde não vai entrar na terra. Eles vão morrer no deserto. Os filhos netos deles vão entrar, mas esse povo é rebelde, não vai entrar. E morreram tudo no deserto. Esse povo da Babilônia, no tempo de Jeremias, no tempo do profeta Ezequiel, eles tiveram a oportunidade de voltar. Deus fez com eles de novo. Deus deu para eles de novo. Olha aqui para mim. O Espírito Santo está me falando aqui que tem pessoas que é a tua última oportunidade. Deus quer contar com você, Deus quer usar você. Mas se tem uma coisa que você não tem, é tempo. Deus tem tempo. Se não for com você, vai ser com o outro. Vai ter com o teu filho, vai ser, sei lá. Então o dia é hoje, a hora é hoje. Volta para Ele, aleluia. Se rende a Ele. Tira esse ídolo. Tira esses ídolos, essas imagens. Deus quer você só para Ele. Ele não te divide com ninguém. Aleluia. Quantos querem o Senhor nessa noite? Quantos estão entendendo a palavra?
Deus vai devolver o que tirou de você, aleluias. Deus vai devolver. Deus não queria, Deus não é um Deus mau, mas Ele só queria te ensinar e te exortar. Eu quero chamar você aqui na frente, vem aqui diante do altar, porque eu quero orar por você aqui nessa noite. Mas eu quero que você faça uma aliança com Deus aqui. Eu quero que você se rende para Ele, porque um dia você entregou a sua vida para Jesus. Ele não levou na brincadeira, Ele aceitou, aleluia, as glórias a Deus. Mas essa noite é uma noite de conserto, essa noite é uma noite de decisão, essa noite é a noite de Deus tirar toda a sujeira, toda a imundícia. Essa noite é uma noite que Deus vai devolver aquilo que Ele tirou de você. Não foi o diabo não, foi o próprio Deus que tirou, porque Ele quer você de volta, aleluias. Aquele povo se perdeu, eles queriam uma terra e Deus deu, ele queria um país, Deus deu, ele queria um templo e Deus deu, mas ele se perdeu com a conquista. Mas essa noite Deus está falando: eu vou devolver, eu vou dar de volta, eu vou ajuntar, aleluias, eu vou acrescentar. Mas eu quero teu coração. Eu vou repetir: nós não temos muito tempo. O dia é hoje, a hora é hoje. Coloca a mão no teu coração, aleluias. E anda lá, massuri, canta lá, bai. Indossuim, colche, querabassuri, anda lá, baies. Vai falando aí com Deus, vai falando com Ele. Diga: Senhor, me dá um novo coração. Diga: Senhor, me dá um novo coração. Senhor, me dá um espírito novo, aleluias. Oh, aleluias, me dá um espírito novo, Deus. Me dá um coração novo, Jesus.